Mateus capítulo 15, verso 1 a 20. Os irmãos que encontrarem, digam amém. A palavra de Deus diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isto? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: Explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Amém? Antes de nós adentrarmos na palavra, gostaria de orar com os irmãos mais uma vez. Pai querido, nesta manhã, reunidos aqui na Tua casa, nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, que nós possamos entender, ó Pai, o que o Senhor realmente deseja do Teu povo, aquilo, ó Pai, que nós precisamos realmente fazer aquilo que importa para o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ter esta compreensão, muda os nossos pensamentos, aquilo, Pai, que nós achamos que é importante, na verdade não é. Mostra-nos, ó Deus, o que realmente importa, que é servir ao Senhor com inteireza de coração. Ó Pai, portanto, eu peço que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações, nos moldando de acordo com a Tua palavra. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem que nós lemos aqui em Mateus 15, ela nos coloca diante de um confronto, né, entre Jesus e os fariseus. E o ponto principal desse conflito reside na seguinte questão: o que realmente importa para Deus? Os fariseus, eles se preocupavam com a aparência externa e com o cumprimento rigoroso das regras e rituais religiosos. Mas muitas vezes eles negligenciavam o aspecto mais importante da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus, por outro lado, ele enfatiza a importância da pureza interior e de um relacionamento genuíno com Deus, que se manifesta em amor e compaixão. E esse confronto, ele gira em torno da questão da pureza, mas ele revela algo muito mais profundo, que é a importância de ter um coração puro diante de Deus. Deus é santo, puro, e para nós nos aproximarmos dele e termos um relacionamento íntimo com ele, nós precisamos buscar a pureza do coração. Um coração cheio de impurezas, um coração com ódio, com inveja, ele nos afasta de Deus. E ao mudar o foco da pureza externa para a interna,
Jesus, ele ensina que a pureza verdadeira reside em um coração que se volta, que se entrega para ele. Um coração puro é aquele que está alinhado com Deus. E é a fonte de onde procedem as ações e as palavras das pessoas. Então, Jesus aqui, ele enfatiza a necessidade da pureza do coração, porque ele deseja que o seu povo, que nós compreendamos que a verdadeira pureza vem de dentro, não de fora, e que ela se manifesta em uma vida que honra a Deus em todos os aspectos. Tem uma frase que diz que o coração é a janela da alma. Eu acho que ela é verdadeira, porque o coração ele esconde do indivíduo, mas ele revela aos outros. Então, às vezes você tem um coração que você consegue esconder de você mesmo os seus próprios sentimentos. Mas o coração, ele mostra para as pessoas através das nossas atitudes e das nossas palavras. Então, os fariseus, eles estavam revelando a religiosidade e a hipocrisia dentro dos seus corações. E observando aí, eu peço que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta, observando o verso 2, nós vemos os fariseus abordando Jesus. Assim, porque os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Observe bem o que eles estão dizendo. A tradição dos líderes religiosos. Os judeus, eles tinham um ritual de lavar as mãos, né? Eles lavavam as mãos do ombro até a ponta dos dedos. E isso era uma tradição, não fazia parte das leis do Antigo Testamento. E essa tradição era uma tradição que foi criada, e os fariseus denominavam que ela estava dentro da lei oral. Por quê? Porque ela não estava escrita na lei que Moisés escreveu para o povo de Deus. Então, eles criaram a conduta de lei oral, aquilo que eles acreditavam, e eles colocavam como prática, de forma falada, e passavam a agir como se fosse verdade. Só que Jesus, ele ataca essa conduta. E é importante nós observarmos o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 5, verso 17. Jesus disse assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E Jesus, ele veio e cumpriu a lei. Mas aquilo que os fariseus e os mestres da lei faziam era religiosidade. Era uma invenção de líderes religiosos, uma tradição criada que não estava na palavra de Deus. Na tradição dos anciões, a lei oral, ela era considerada entre os fariseus como tendo o mesmo peso da lei escrita. Então, eles observavam os costumes que eles queriam implantar e implementavam aquilo fora do que a palavra de Deus dizia. E isso nós podemos ver hoje aplicado em muitas igrejas, né? Com normas e rituais que não estão dentro da Bíblia, que não estão dentro da palavra de Deus. E eles incluíram isso de uma forma tão forte que no século II, isso foi codificado e escrito. E o nome que eles deram a essa conduta é Mishnah. E a Mishnah faz parte do Talmud, que é uma coleção de escritos dentro das leis e tradições judaicas. E dentro do Talmud, nessa Mishnah, existe um tratado que fala da limpeza das mãos. E nesse tratado eles falam da quantidade de água que eles devem usar e da quantidade de vezes que eles devem enxugar as mãos. Então, a lavagem das mãos antes das refeições não era uma questão de higiene, mas era uma questão de tradição e não tinha nada a ver com os mandamentos de Deus. E Jesus aqui ele faz uma clara distinção entre as tradições humanas e os mandamentos divinos nas Escrituras. Os fariseus eles permitiram que as suas tradições se tornassem para eles como a palavra de Deus. Ou talvez
até mais importante do que a palavra de Deus. Aqui na nossa igreja, aqui na igreja Romanos 12, nós temos as nossas tradições, nós temos os nossos conjuntos de costumes e práticas, mas nenhuma das nossas tradições ou costumes é superior aos mandamentos e é superior ao que está escrito na palavra de Deus. Nenhum dos nossos costumes. Nós jamais podemos permitir que as nossas tradições ou os nossos costumes sobressaiam ou obscureçam a palavra de Deus. E nós temos que ter clareza absoluta nessa conduta. Jesus aqui ele destaca que os fariseus priorizavam a tradição e assim eles invalidavam a palavra de Deus. E que seguir essas regras e esses rituais externos não faziam nenhuma mudança no interior. E por isso eles eram cheios de condutas, regras, mas não tinham uma mudança interior genuína. Eles praticavam uma religiosidade vazia e isso não agradava a Deus. O Salmo 51, verso 17, diz assim, que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Essas são ofertas que agradam a Deus. Então Jesus ele condena essa hipocrisia, mostrando que a verdadeira adoração ela deve ser sincera, ela deve ser baseada no amor a Deus e no amor ao próximo. Essa é a verdadeira adoração a Deus. E Jesus ele responde a essa indagação dos fariseus com uma pergunta. Ele coloca a tradição do homem contra a vontade de Deus. Se vocês observarem no verso 3, ele combate essa hipocrisia e esse legalismo dos fariseus, respondendo a pergunta dos fariseus com a outra pergunta. Jesus diz assim, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? E observem que ele foi muito firme nessa resposta, porque aqueles líderes, eles estavam preocupados com as suas trivialidades, com as suas condutas religiosas. Eles não estavam preocupados com o povo, eles não estavam preocupados em levar a palavra de Deus, eles estavam preocupados com os seus ritos. Observe que os fariseus, quando questionaram Jesus, eles questionam assim, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Eles não falaram, por que os seus discípulos transgridem a palavra de Deus? Não. Por que os seus líderes transgridem a tradição dos líderes religiosos? E Jesus ele responde denunciando que a maneira como eles elevavam as tradições humanas acima dos mandamentos de Deus era errado, era um erro. E ao declarar, os fariseus ao declarar que as pessoas eram impuras por causa da sua tradição, eles negavam às pessoas o acesso a Deus. Eles limitavam, eles barravam o acesso a Deus por causa das tradições. Jesus, então, combate isso. Combate os fariseus que estavam distorcendo as práticas das leis com interesse próprio. Isso fica bem evidente a partir do verso 4, onde Jesus fala para eles assim, pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Isso fazia parte da lei. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai e sua mãe dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Jesus aqui ele estava criticando a prática dos fariseus e dos escribas, que era conhecida como Corban. Né? Corban era uma prática comum no judaísmo daquela época. E essa prática consistia em as pessoas dedicarem os seus bens e o seu dinheiro ao templo. Então, quando a pessoa dedicava os seus bens e o seu dinheiro, essa prática era chamada Corban. E eles ensinavam que se uma pessoa declarasse que os seus bens materiais eram uma oferta dedicada a Deus, ele estaria livre da obrigação de usar esses recursos para ajudar os pais. Então, quer dizer, o sujeito era sovina,
ele não queria ajudar os pais, e ele falava assim, não, os meus bens são consagrados a Deus. Então, diante dessa prática, ele não precisava ajudar os pais, não precisava ajudar ninguém. Era isso que os fariseus eles estavam fazendo. Eles utilizavam essa tradição, aonde uma pessoa podia desobedecer completamente o mandamento de honrar pai e mãe, mesmo fazendo parte de um grupo religioso que era o mais rigoroso na religião judaica. Jesus então diz assim para eles, assim por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Quer dizer, ele estava usando a tradição para desconsiderar a palavra de Deus e agir de conformidade com o coração deles, um coração impuro. Então, as tradições deles desonravam a Deus através da prática de não ajudar os pais com os recursos, porque eles diziam que isso era dedicado a Deus. Os fariseus, ao invés de esclarecerem a lei, eles acabavam distorcendo o sentido original dela e em alguns casos, até invalidá-la completamente, como nesse caso do Corban. Né? E eles davam muito mais importância às suas interpretações e costumes do que à própria palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus para eles era apenas um motivo, um meio deles conseguir atingir aquilo que eles queriam. E aqui nós podemos fazer uma crítica muito grande, infelizmente, às igrejas. Quantas igrejas estão pegando a palavra de Deus e distorcendo a palavra de Deus para benefício próprio? Quantos líderes religiosos estão oprimindo o povo de Deus dentro das igrejas, buscando satisfazer as suas próprias necessidades e esquecendo de pregar a verdadeira palavra de salvação, de arrependimento. E Jesus, ele é bem rígido com isso. Ele diz para aquele povo, no verso 7, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus aqui ele acusa os fariseus de hipocrisia, pois eles usavam a religião e as tradições para encobrir a sua falta de compaixão. No grego original, hipocrisia ou hipócrites, ela se referia a um ator que usava uma máscara de teatro. Quer dizer, ele tinha duas caras, né? Ele usa essa palavra para denunciar a falsidade dos escribas e dos fariseus, que aparentavam ser piedosos, cumpridores da lei, mas as suas ações e as suas motivações eram contrárias à verdadeira devoção a Deus. E Jesus cita aqui o profeta Isaías, a profecia de Isaías 29:13, mostrando que a hipocrisia dos líderes religiosos já havia sido prevista lá por Isaías no Antigo Testamento. Isso reforça ainda mais a acusação de Jesus e demonstra que a religiosidade superficial e vazia não é algo novo. Ela é antiga. E, infelizmente, as pessoas são religiosas e tratam a vida cristã como uma tradição ou uma convenção social, o que leva as pessoas a participarem dos cultos sem um compromisso com Deus, sem um compromisso real com a fé. E isso, meus irmãos, é um perigo. Porque algumas pessoas se aproximam da religião buscando apenas bênçãos materiais ou status social, sem se importar com a transformação individual, com a transformação espiritual. Outros se aproximam da fé ou da igreja por medo do inferno ou por medo do julgamento de Deus e adotam uma religiosidade superficial como forma de proteção, sem realmente se entregarem a Deus. As pessoas estão se enganando. A falta de autenticidade na fé, ela gera hipocrisia, levando a uma vida dupla e uma falta de integridade. E era isso que aqueles fariseus estavam fazendo, e que é isso que está acontecendo na nossa sociedade hoje. E uma fé superficial,
ela pode gerar pelo menos dois problemas. Primeiro, a religiosidade superficial, ela impede um relacionamento genuíno com Deus, levando a um vazio espiritual. Se você observar o verso 8, ele fala assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você observa que uma manifestação religiosa não é indicação de adoração espiritual. Só porque uma pessoa vai à igreja, canta os hinos, faz oração, ouve o sermão, não garante que ela adorou o Senhor. Participar das atividades da igreja não significa salvação. Nós todos aqui, nós podemos ser religiosos, evidenciado pelo fato de que nós estamos na igreja nesta manhã. Mas isso não significa que todos são salvos. Isso tem que acontecer aqui, no coração. Em segundo lugar, a religiosidade superficial, ela também pode ser um terreno fértil para o fanatismo e para a intolerância, porque as pessoas se apegam às regras e tradições sem compreender a essência da fé. Então as pessoas praticam ritos, praticam cerimoniais, mas elas não estão se entregando a Deus. Por isso existem tantas pessoas indo para procissões, andando de joelhos, subindo escadaria, porque elas querem fazer algo religioso, mas elas infelizmente não entregaram o coração a Deus. E Jesus deixa muito claro no verso 9, quando ele cita o profeta Isaías, ele diz assim: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Regras ensinadas por homens, não foi Deus quem pediu. Não foi Deus que ensinou. Meus irmãos, a regra, a fé verdadeira, ela transcende rituais, regras, tradições. A fé verdadeira, ela desenvolve um compromisso genuíno com os valores do reino de Deus. Por esse motivo, Jesus chama a multidão e explica para eles. Ele diz assim: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Depois que ele tratou com os líderes religiosos, ele agora passa a instruir o povo, aquelas pessoas comuns, sobre a autêntica piedade, sobre o que é a palavra de Deus. E ele estabelece um princípio fundamental. Ele fala que comer com mãos impuras ou qualquer outra coisa que colocamos para dentro de nós não nos torna impuros. Ao contrário, o que sai é que contamina e revela se nós temos um coração contaminado e impuro. Isso quer dizer que não existe, na verdade, fazer um adendo aqui, isso não quer dizer que não existam coisas contaminantes que nós trazemos para dentro, certo? Existem muitas coisas contaminantes, por isso nós devemos tomar muito cuidado com o que nós assistimos, com o que nós ouvimos, porque nós podemos ser contaminados também. Mas nesse contexto específico aqui, Jesus está falando da limpeza cerimonial. Ele fala daquela limpeza cerimonial em relação aos alimentos, e ele antecipa que sobre a nova aliança com ele, com Cristo, todos os alimentos não seriam considerados impuros. Os alimentos seriam considerados, na palavra hebraica, kosher, que significa adequado, permitido. Jesus afirma, então, que não são as coisas externas, as formas e rituais da religião que nos salvam. O que nos salva é uma obra interna de Deus no nosso coração. O que salva é uma ação de Deus dentro do nosso coração. É nós nos despirmos de nós mesmos, nos entregarmos para que o Senhor possa trabalhar dentro do nosso coração. É isso que nos salva. Os fariseus, eles acreditavam que limpar o homem exterior
cuidaria do homem interior. E é o contrário. É limpar o homem interior que vai esplandecer o homem exterior. É isso. A limpeza, ela é interior, não exterior. Portanto, não é o que nós comemos e o que bebemos que nos contamina. A fonte de contaminação, ela é interna, ela vem de dentro do nosso coração. Todos os males que os homens cometem têm origem no coração. E é por isso que o Senhor diz, o que você faz, né, diz tudo sobre a sua caminhada com o Senhor. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, da forma que nós agimos, é que mostra quem nós somos com o Senhor. Por isso que o Senhor fala para nós nos arrependermos. Por isso que o Senhor fala para nós limparmos o nosso coração. Porque se o nosso coração estiver limpo, puro, se nós estivermos andando com Cristo, nós vamos expor isso de forma natural. As nossas atitudes e ações dizem muito mais sobre nós do que nós gostaríamos que dissessem. E é interessante nós observarmos que depois de Jesus declarar essas verdades, os discípulos eles ficaram apreensivos, né? Você vê aí no verso 12, os discípulos se chegaram para Jesus preocupados e falaram assim, mestre, sabe que os fariseus ficaram ofendidos ouvindo isso? Eles ficaram temendo as consequências da ousadia que Jesus teve com as autoridades religiosas. Mas Jesus, ele fez isso proposital. E ele responde a esse questionamento com duas metáforas. A primeira, no verso 13, comparando os fariseus com plantas em um jardim. Verso 13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Se algo não tem raiz em Deus, então não tem fundamento real e não pode permanecer. É isso que ele estava falando. Se algo não está firmado em Deus, vai perecer. Tudo aquilo que não se origina de Deus, por mais atraente ou imponente que pareça, está fadado à destruição. E em algum momento, o próprio Deus irá destruir esses que não são dele. As falsas doutrinas, a hipocrisia religiosa, as tradições humanas, tudo isso é como uma planta sem raiz. E, eventualmente, ela será arrancada e morrerá. E isso é uma advertência contra seguir ensinamentos e práticas religiosas que não se baseiam na verdade de Deus. Tudo que for prática religiosa e ensinamento que não estiver na Bíblia, esqueça de verdade, não provém de Deus. E na segunda metáfora, Jesus compara os fariseus a guias cegos, incapazes de enxergar o caminho e, portanto, incapazes de guiar os outros. Verso 14, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Não existe nada mais verdadeiro do que isso. Se uma pessoa cega guiar outro cego, eles vão para onde? Se um líder cego espiritualmente guiar uma pessoa que não tem entendimento, ambos vão cair. E esse é um caminho perigoso. Por isso, tudo que nós ouvirmos, seja em TV, em YouTube, em igrejas, vindo de pessoas que estão pregando a palavra de Deus, deve ser confrontado com a palavra de Deus. Porque nem tudo que as pessoas dizem vem da palavra de Deus. Vem do coração enganoso que elas têm. E Pedro aqui, ele pede uma explicação dessa parábola. E Jesus fala, não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido?
Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus aqui ele destaca que o alimento que nós ingerimos, ele é processado pelo corpo e depois ele é eliminado. E ele não contamina a nossa alma e nem nos torna impuros espiritualmente. Em contraste, Jesus afirma que realmente nos torna impuros são coisas que saem da nossa boca, pois elas refletem o estado do nosso coração. A boca expressa os pensamentos, intenções e os sentimentos que residem no nosso interior. Então, o coração ele é a fonte da verdadeira impureza. É de dentro de nós, do nosso coração, que surgem os maus pensamentos, as más intenções, os falsos testemunhos, as calúnias. É de dentro do coração. Esses pecados originados no coração são o que realmente nos tornam impuros diante de Deus. A verdadeira impureza, ela não está relacionada à prática da limpeza externa ou dos rituais. A observância dos rituais, ela não purifica a alma. Então, se você está na casa de Deus porque você está praticando uma religião, você não está sendo puro. Você não está sendo lavado. O que nos lava é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Essa é a verdadeira limpeza. É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus, e nós entendemos que nós somos pecadores por natureza e nós carecemos da graça de Deus nas nossas vidas. Esse é o primeiro passo para a limpeza, para a mudança do nosso coração. Nós entendermos quem nós somos e do que nós precisamos. E, meus irmãos, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da ação do Espírito Santo dentro de nós. Não há nada que você possa fazer, que eu possa fazer. Nenhuma justiça nossa nos salva. Nenhuma ação boa da nossa parte nos salva. Não importa se você é bom, se você ajuda as pessoas, se você não rouba, se você não adultera, não importa. O que importa é você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você é um pecador e que o Senhor Jesus Cristo se entregou naquela cruz para salvar e te libertar. É isso que importa. É isso que vai fazer a pureza dos nossos corações. A crítica de Jesus, ela continua bem relevante nos dias de hoje. Nós devemos ter muito cuidado. E aqui, partindo para a nossa conclusão, eu quero deixar algumas aplicações. Primeiro, nós não devemos colocar as tradições acima da Bíblia, acima da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve vir em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela deve ser sempre a nossa autoridade final em matéria de fé e de prática. Nós não podemos seguir regras sem entender os propósitos. Nós não podemos seguir regras e orientações cegamente. Nós precisamos entender o porquê dessas regras. Para que existem essas regras? Portanto, não siga regras sem entender os seus propósitos. Nós devemos buscar compreender o significado e o propósito por trás dos ensinamentos bíblicos e não apenas seguir regras cegamente.
Nós também não podemos permitir que os costumes culturais se sobreponham aos mandamentos de Deus. Muitas vezes eu ouvi assim, não, mas isso é o costume. Não. Nenhum costume pode sobrepor os mandamentos de Deus. Em resumo, meus irmãos, nós precisamos ter um coração limpo. Jesus, ele nos alerta sobre o perigo de deixar que as tradições humanas se sobreponham à palavra de Deus. Nós devemos sempre buscar a verdade, e a verdade das Escrituras. Só assim nós podemos ter uma fé autêntica, baseada exclusivamente na obediência dos ensinamentos que a palavra de Deus nos dá. Portanto, eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé. E dizer aos irmãos que se você, que está aqui nesta manhã, nunca se rendeu a Jesus, se você nunca confessou os seus pecados para Jesus, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus na sua vida, você está numa posição semelhante daqueles fariseus, vivendo uma vida de religiosidade. Você pode pensar que está tudo bem, que você é um filho de Deus, que você adora genuinamente ao Senhor, mas você pode estar profundamente equivocado. Você pode estar sendo enganado pelo seu coração. Cuidado. Muitas pessoas parecem, mas não são. Pessoas se vestem como crentes, aparentemente santos, cantam, oram e até falam um linguajar cristão. No entanto, não fazem parte do povo de Deus porque o seu coração não está alinhado com Deus. E ao invés de nós nos preocuparmos com questões externas ou rituais ou com a aparência das coisas, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e avaliar a condição do nosso coração. Como está o seu coração nessa manhã? O que é que você tem buscado com Deus? O que você tem falado com Deus? Você tem dado a oportunidade de Deus falar com você através da leitura bíblica? Você tem falado com Deus através da oração? Você tem se arrependido de quem você é, da sua natureza? O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Nós precisamos avaliar a condição do nosso coração nessa manhã. Porque a verdadeira pureza, ela só é possível através da transformação do nosso coração. Nós devemos buscar a Deus em oração, pedindo que Ele purifique os nossos corações e nos capacite a viver uma vida em santidade. E o Espírito Santo, Ele é o agente dessa transformação. Ele que nos conduz a uma vida de obediência e amor a Deus. Nessa manhã, se você ainda não fez um compromisso com Cristo, convide o Espírito Santo para que Ele faça essa transformação no seu coração. Essa é uma limpeza interna que cada um de nós deve fazer. Pai, nesta manhã, ó Deus, aqui reunidos na Tua casa, nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor limpe o nosso coração das coisas que nós temos acumulado durante a nossa vida, daquilo que nós vemos, ouvimos,
Tira, Pai, todo o engano do nosso coração, tira a religiosidade, que nós possamos nos entregar a Ti nesta manhã, ó Pai. Aqueles que ainda não fizeram este compromisso verdadeiro com o Senhor e que às vezes estão se enganando, buscando ter uma vida, praticando atos religiosos, na intenção de que sejam aceitos. Ó Pai, tira todo este engano do coração, que as pessoas possam se render, se entregar a Ti nesta manhã, se arrepender dos seus pecados e entender que somente uma vida de arrependimento e de contrição é uma vida aceitável. Pai, que nós possamos enxergar a verdadeira impureza que existe em nós, a maldade que existe no nosso coração, e possamos entregar o nosso coração a Ti nesta manhã, para que o Senhor lave, purifique esse coração, para que nós possamos ter uma vida de comunhão com o Senhor. E assim, Pai, caminharmos em santidade até aquele dia em que o Senhor virá nos resgatar, ó Pai. Assim, ó Deus, nós te pedimos nesta manhã, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará no meio do Teu povo. Assim, Pai, eu peço, abençoa os meus irmãos, a minha vida, nesta manhã, que nós possamos estar aqui mais tarde, ó Deus, para Te louvar com coração puro, com coração voltado a Ti, sem religiosidade, sem regras, mas buscando que a ação do Espírito Santo nos transforme, nos molde. Ó Pai, leva-nos em paz para as nossas casas.